Meu nome é Beatriz e, como eu disse, tenho 26 anos. Trabalho como gerente em uma loja de roupas no centro da cidade. É um trabalho exigente que muitas vezes me obriga a ficar até tarde, especialmente durante as temporadas de liquidação e lançamentos de novas coleções. Foi durante um desses períodos agitados que conheci os 2 policiais que mencionei anteriormente. O primeiro a me oferecer uma carona foi Rodrigo, um homem de uns 35 anos, de sorriso fácil e conversa agradável. Ele estava sempre de bom humor e tinha uma história divertida para contar. Com o tempo, ele se tornou uma presença reconfortante nas minhas noites de volta para casa. O outro policial, Felipe, era completamente diferente. Raramente falava e, quando o fazia, suas palavras eram breves e diretas. Ele tinha um olhar intenso que às vezes me fazia sentir desconfortável, mas nunca havia sido grosseiro ou desrespeitoso. Durante meses, essa rotina continuou sem incidentes. Eu alternava entre as caronas com Rodrigo e Felipe, dependendo de quem estivesse de plantão naquela noite. Aos poucos, comecei a baixar a guarda, especialmente com Rodrigo. Nossas conversas se tornaram mais pessoais e comecei a considerar a possibilidade de que pudesse haver algo mais entre nós. Uma noite, depois de um dia particularmente estressante no trabalho, Rodrigo me convidou para tomar um café antes de me levar para casa. Aceitei, pensando que seria agradável relaxar um pouco antes de enfrentar meu apartamento vazio. Paramos em uma cafeteria aconchegante e, pela primeira vez, vi Rodrigo fora de seu uniforme. Vestido com jeans e uma camisa casual, ele parecia mais jovem e relaxado. Enquanto tomávamos nosso café, Rodrigo começou a se abrir comigo. Ele me contou sobre seu casamento fracassado, seus sonhos de viajar pelo mundo e como às vezes se sentia preso em seu trabalho. Eu, por minha vez, falei sobre minhas próprias lutas, sobre como às vezes me sentia sozinha na cidade grande, longe da minha família. Houve um momento, enquanto ele me olhava nos olhos, em que senti uma conexão que ia além da amizade. Naquela noite, quando ele me deixou em casa, houve um momento de tensão no ar. Nos olhamos fixamente e, por um segundo, pensei que ele fosse me beijar. Mas o momento passou e nos despedimos como sempre. No entanto, algo havia mudado. Eu não podia mais ver Rodrigo simplesmente como o policial gentil que me dava caronas. As semanas seguintes foram uma montanha-russa de emoções. Cada vez que Rodrigo estava de plantão, meu coração acelerava com antecipação. Nossas conversas se tornaram mais íntimas, cheias de olhares significativos e toques acidentais. Eu sabia que estava brincando com fogo. Rodrigo era um homem casado, e eu estava cruzando uma linha que havia prometido nunca cruzar. Foi durante esse período de confusão emocional que ocorreu aquela noite chuvosa com Felipe. Lembro-me de ter sentido uma pontada de decepção quando vi que era ele quem estava de plantão e não Rodrigo. A viagem começou em silêncio, como sempre. A chuva batia fortemente no para-brisa, criando uma atmosfera sombria. De repente, Felipe falou, me surpreendendo. Você deveria tomar cuidado com Rodrigo. Fiquei gelada. Será que Felipe sabia algo sobre meus sentimentos por Rodrigo? Ou estava me advertindo sobre algo mais sinistro? O que você quer dizer? Perguntei, tentando manter minha voz firme. Felipe suspirou profundamente antes de responder. Rodrigo não é quem você pensa que ele é. Ele tem um histórico de se envolver com mulheres que supostamente está protegendo e nunca termina bem. Minha mente girava. Felipe estava me dizendo a verdade ou estava apenas com ciúmes? E se Rodrigo realmente fosse um predador que se aproveitava de mulheres vulneráveis? A dúvida se instalou em meu coração, envenenando as lembranças dos momentos doces que havia compartilhado com Rodrigo. Enquanto eu lutava com essas perguntas, Felipe fez um desvio inesperado. A rua estava escura e deserta, e senti o pânico começar a crescer em meu peito. Para onde estamos indo? Perguntei, minha voz tremendo ligeiramente. Preciso te mostrar algo, respondeu Felipe, sua voz mais suave do que eu jamais havia ouvido.
Paramos em frente a um prédio que eu não reconheci. Felipe desligou o motor e se virou para mim. O que estou prestes a te mostrar pode mudar tudo o que você acredita saber sobre Rodrigo. Tem certeza de que quer ver? Naquele momento, senti que estava à beira de um precipício. Uma parte de mim queria sair correndo do carro, voltar à segurança da minha ignorância, mas outra parte, a parte que sempre havia valorizado a verdade acima de tudo, precisava saber. Mostre-me, disse finalmente. Felipe assentiu gravemente e saiu do carro. Eu o segui, sentindo como se estivesse em um sonho. A chuva havia diminuído para uma garoa suave. Mas ainda assim, senti um arrepio que não tinha nada a ver com o clima. Entramos no prédio e subimos até o 3º andar. Felipe parou em frente a uma porta e tirou uma chave. Este é o apartamento de uma amiga, explicou. Ela está fora da cidade, mas me pediu para vigiar o apartamento. O que você vai ver foi captado pelas câmeras de segurança dela há 2 noites. Entramos em um pequeno apartamento. Felipe ligou um laptop que estava sobre a mesa da cozinha e abriu um arquivo de vídeo. Meu coração parou quando vi Rodrigo na tela, beijando apaixonadamente uma mulher que não era sua esposa, nem era eu. Essa é Camila, disse Felipe suavemente. Então, outra mulher que Rodrigo ajudava com caronas. Isso tem acontecido há meses. Senti como se o chão tivesse se aberto sob meus pés. Todas as palavras doces, os olhares carinhosos, as promessas veladas, tudo era uma mentira. Rodrigo não era o homem que eu acreditava que ele fosse. Era um mentiroso, um manipulador que brincava com os sentimentos das mulheres sem remorso. Desabei em uma cadeira, as lágrimas correndo pelo meu rosto. Felipe se ajoelhou na minha frente, seus olhos cheios de uma compaixão que eu nunca havia visto antes. Sinto muito, Beatriz. Sei que isso dói, mas você precisava saber. Eu não podia deixar que ele fizesse com você o mesmo que fez com tantas outras. Naquele momento, vi Felipe sob uma nova luz. O homem que eu sempre havia considerado frio e distante estava arriscando muito para me proteger. Percebi que seu silêncio não era indiferença, mas uma profunda preocupação que ele não sabia como expressar. Now, por que você está me mostrando isso? Perguntei entre soluços. Por que você se importa? Felipe pegou minha mão suavemente. Porque eu tenho observado você por meses, Beatriz. Vi sua força, sua bondade, sua determinação. Não podia suportar a ideia de Rodrigo te machucar. Você merece algo melhor. Suas palavras me comoveram profundamente. Pela primeira vez, vi além da fachada séria de Felipe e vislumbrei o homem por trás do uniforme. Um homem com um forte senso de justiça e uma capacidade de cuidado que ele havia mantido oculta. Aquela noite marcou um ponto de virada na minha vida. A traição de Rodrigo me machucou profundamente, mas também abriu meus olhos para uma verdade importante. As aparências podem ser enganosas e, às vezes, o amor e a lealdade vêm dos lugares mais inesperados. Nos dias e semanas que se seguiram, Felipe se tornou minha rocha. Ele me ajudou a processar minhas emoções. Me ouviu sem julgar e me mostrou uma paciência que eu nunca havia experimentado antes. Pouco a pouco, a dor da traição começou a diminuir, substituída por um sentimento caloroso e reconfortante, cada vez que eu estava com Felipe. Decidi confrontar Rodrigo, não para buscar uma explicação ou um encerramento, mas para fazê-lo saber que ele não tinha mais poder sobre mim. Quando o confrontei com a verdade, vi como sua fachada de homem encantador desmoronava. Ele tentou negar, depois se justificar, mas eu já não estava disposta a ouvir suas mentiras. Disse a ele que informaria seus superiores sobre seu comportamento, não por vingança, mas para proteger outras mulheres que poderiam cair em suas redes. Minha história ainda não terminou. Por favor, considere se inscrever no canal. Obrigada. Voltamos à história. A decisão de denunciar Rodrigo não foi fácil. Eu sabia que poderia enfrentar represálias ou que as pessoas poderiam não acreditar em mim. Mas Felipe esteve ao meu lado em cada passo do caminho. Ele me acompanhou à delegacia, testemunhou sobre o que sabia
e me apoiou quando as coisas ficaram difíceis. O processo de investigação foi longo e exaustivo. Houve momentos em que eu quis desistir, momentos em que o peso de tudo o que havia acontecido ameaçava me esmagar. Mas cada vez que eu sentia que não podia continuar, Felipe estava lá, lembrando-me da minha própria força e determinação. Durante esse tempo, minha relação com Felipe começou a evoluir. Ele não era mais apenas o policial sério que me dava caronas. Tornou-se meu confidente, meu apoio, meu amigo mais próximo. Começamos a passar tempo juntos fora do trabalho, descobrindo que tínhamos muito mais em comum do que havíamos pensado. Felipe me mostrou sua paixão pela fotografia, levando-me a excursões de fim de semana para capturar paisagens impressionantes. Eu o ensinei meu amor pela culinária, passando tardes inteiras experimentando novas receitas. Pouco a pouco, a dor da traição de Rodrigo foi substituída pela alegria desta nova conexão. No entanto, nem tudo foi fácil. Ambos tínhamos cicatrizes emocionais para curar. Felipe me contou sobre seu passado, sobre como havia perdido seu irmão em um acidente de trânsito causado por um motorista bêbado. Essa perda o havia levado a se juntar à polícia, determinado a fazer a diferença e proteger os outros. Ele também me falou sobre suas próprias lutas com a confiança, sobre como era difícil para ele se abrir com os outros por medo de se machucar. Eu, por minha vez, tive que enfrentar meus próprios demônios. A traição de Rodrigo havia abalado minha confiança até os alicerces. Me peguei questionando minhas próprias decisões, duvidando da minha capacidade de julgar o caráter das pessoas. Houve noites em que os pesadelos me acordavam, revivendo o momento em que descobri a verdade sobre Rodrigo. Mas juntos, Felipe e eu começamos a curar. Aprendemos a confiar novamente, a nos abrir um para o outro de uma maneira que nunca havíamos experimentado antes. Cada conversa, cada momento compartilhado, nos aproximava mais. Foi durante uma de nossas excursões fotográficas que as coisas mudaram definitivamente entre nós. Estávamos no topo de uma colina, esperando o amanhecer para capturar a luz perfeita. O céu começava a se tingir de tons rosados e dourados, e o mundo parecia estar em completo silêncio, exceto pelo suave clique da câmera de Felipe. Me virei para olhá-lo e o encontrei me observando com uma intensidade que me tirou o fôlego. Naquele momento, todas as palavras pareceram desnecessárias. Felipe abaixou sua câmera lentamente, deu um passo em minha direção e, com uma suavidade que contrastava com sua aparência forte, tomou meu rosto entre suas mãos. Beatriz, ele sussurrou, sua voz mal audível sobre o suave murmúrio do vento. Acho que me apaixonei por você. Meu coração deu um salto. Todas as emoções que eu havia estado reprimindo, todos os sentimentos que eu havia tentado ignorar, vieram à tona de repente. Percebi que eu também havia me apaixonado por Felipe, pouco a pouco, dia após dia, sem nem mesmo perceber. Eu também te amo, Felipe, respondi, minha voz tremendo ligeiramente. E ali, com o sol nascente como testemunha, nos beijamos pela primeira vez. Foi um beijo suave, terno, cheio de promessas e esperanças para o futuro. Quando nos separamos, vi nos olhos de Felipe um reflexo da felicidade que eu sentia em meu próprio coração. No entanto, nossa história de amor não esteve isenta de desafios. À medida que nosso relacionamento se tornou público, enfrentamos o escrutínio de nossos colegas e superiores. Alguns questionaram a ética do nosso relacionamento, dado que Felipe havia sido parte da investigação contra Rodrigo. Outros insinuaram que eu simplesmente havia pulado de um policial para outro, sem entender a profundidade do que Felipe e eu compartilhávamos. Esses rumores e críticas foram difíceis de lidar, especialmente para mim. Houve momentos em que duvidei de mim mesma, em que me perguntei se estava cometendo outro erro. Mas Felipe estava lá, constante como uma rocha, lembrando-me que o que tínhamos era real e valioso. Decidimos enfrentar esses desafios de frente. Felipe solicitou uma transferência para outra unidade para evitar qualquer conflito de interesses.
e eu comecei a buscar oportunidades de crescimento em meu trabalho que me levassem além da loja onde tudo havia começado. Enquanto isso, a investigação contra Rodrigo continuava. Mais mulheres se apresentaram com histórias similares à minha, revelando um padrão de comportamento que se estendia por anos. Foi doloroso ouvir seus depoimentos, mas também me senti grata por ter tido a coragem de falar. Cada nova revelação me lembrava que eu havia feito a coisa certa, não apenas por mim, mas por todas as mulheres que haviam sido e poderiam ter sido vítimas de Rodrigo. À medida que os meses passavam, Felipe e eu crescíamos juntos como casal. Aprendemos a nos comunicar melhor, a nos apoiar mutuamente em nossos sonhos e ambições. Felipe me incentivou a perseguir meu sonho de abrir minha própria boutique, e eu o apoiei quando ele decidiu estudar direito em seu tempo livre, com a esperança de eventualmente se tornar advogado de defesa. Nosso relacionamento não era perfeito, é claro. Tínhamos nossas discussões e desentendimentos, como qualquer casal. Mas o que nos distinguia era nossa determinação de enfrentar os problemas juntos, rodeados de amigos e familiares que nos apoiaram durante toda a nossa jornada. Enquanto trocávamos votos, não pude deixar de pensar em quão longe eu havia chegado desde aquela noite chuvosa, quando tudo mudou. A traição de Rodrigo, que na época me pareceu o fim do mundo, agora se via como o catalisador que me levou a encontrar um amor verdadeiro e profundo. Pouco depois do nosso casamento, recebemos a notícia de que Rodrigo havia sido declarado culpado de múltiplas acusações de conduta imprópria e abuso de poder. Ele foi demitido da força policial e enfrentava uma sentença de prisão. A notícia trouxe uma mistura de emoções: alívio de que a justiça havia sido feita, tristeza por todas as vidas que ele havia afetado e uma sensação de encerramento para mim pessoalmente. Felipe e eu decidimos usar essa experiência como uma força para o bem. Começamos a dar palestras em academias de polícia e universidades sobre ética profissional e a importância de manter limites saudáveis no trabalho. Compartilhamos nossa história, não para buscar simpatia, mas para educar e prevenir que situações semelhantes ocorressem no futuro. À medida que o tempo passava, nossa vida juntos se encheu de novas aventuras e desafios. Abri minha boutique, realizando meu sonho de ter meu próprio negócio. Felipe completou seus estudos de direito e começou a trabalhar como advogado de defesa, ajudando pessoas que não podiam pagar por representação legal. 2 anos após nosso casamento, recebemos a notícia mais emocionante de todas. Eu estava grávida. A perspectiva de nos tornarmos pais nos encheu de uma alegria indescritível, mas também de um pouco de medo. Seríamos bons pais? Como isso mudaria nosso relacionamento? Durante a gravidez, Felipe foi meu apoio incondicional. Ele compareceu a cada consulta médica. Me consolou durante os momentos de enjoos matinais e desejos noturnos. E até pintou o quarto do bebê ele mesmo. Ver sua dedicação e amor me fez me apaixonar por ele ainda mais profundamente. O dia em que nossa filha, Sofia, nasceu foi o dia mais feliz de nossas vidas. Segurá-la em meus braços pela primeira vez, ver o olhar de espanto e amor nos olhos de Felipe, me fez perceber o quão perfeita era nossa pequena família. Os primeiros meses como pais foram um desafio. Noites sem dormir, trocas de fraldas intermináveis e a constante preocupação se estávamos fazendo tudo certo. Mas cada sorriso de Sofia, cada pequena conquista, fazia tudo valer a pena. À medida que Sofia crescia, nossa vida se encheu de novas alegrias e desafios. Aprendemos a equilibrar nossas carreiras com a paternidade, a encontrar tempo para nós como casal em meio ao caos da vida familiar. Nem sempre foi fácil, mas o amor e o respeito mútuo que havíamos cultivado ao longo dos anos nos ajudaram a superar cada obstáculo. Enquanto observava Felipe brincando com Sofia no parque numa tarde de domingo, refleti sobre a jornada que nos trouxe até este ponto. A traição de Rodrigo, que na época me pareceu o fim do mundo,
agora se via como o primeiro passo em um caminho que me levou a uma felicidade que eu nunca imaginei ser possível. Percebi que a vida frequentemente nos leva por caminhos inesperados. O que parece uma tragédia em um momento pode ser a semente de algo bonito no futuro. A chave está em se manter forte, não perder a esperança e estar aberto às novas possibilidades que a vida nos apresenta. Nossa história, a história de Felipe e eu, não é apenas uma história de traição e amor. É uma história de resiliência, de crescimento pessoal, de segundas chances e de como o amor verdadeiro pode florescer nos lugares mais inesperados. Enquanto me juntava à minha família no parque, senti uma profunda gratidão por tudo o que havia vivido, tanto o bom quanto o ruim. Cada experiência, cada decisão me havia levado a este momento perfeito. E assim, queridos seguidores do Histórias Inesquecíveis, termino meu relato. Espero que esta história tenha tocado seus corações e talvez lhes dado esperança em suas próprias vidas. Lembrem-se, não importa quão escuro o caminho possa parecer, sempre há luz no final do túnel. Às vezes, só precisamos ter a coragem de continuar caminhando para encontrá-la. Obrigada por ouvirem minha história. Se gostaram, não se esqueçam de se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. E lembrem-se, cada um de vocês tem uma história incrível para contar. Até a próxima!